Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar nossa playlist sobre microbiologia. E nesse vídeo, vamos falar sobre o crescimento microbiano. Você sabe que o controle pode ser tanto físico quanto químico? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, deem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca ali pau nesse vídeo. Bom, nesse vídeo nós vamos ver os métodos químicos para o controle do crescimento microbiano. Muitos agentes químicos podem ser usados, porém nem todos são eficazes para esterilizar materiais. Todos apresentam variações no seu uso e a escolha vai depender do processo onde vai ser utilizado. Então, os princípios da desinfecção efetiva. Ao ler um rótulo, a gente pode aprender muito sobre as propriedades de um desinfetante. O rótulo geralmente indica contra quais grupos de micro-organismos o desinfetante vai ser efetivo. Lembre-se de que a concentração de um desinfetante influencia na sua ação. Assim, ele deve ser sempre diluído exatamente como especificado pelo fabricante. Considere também a natureza do material a ser desinfetado. Outras considerações muito importantes é se o desinfetante entrará facilmente em contato com o micro-organismo. Uma área pode precisar ser esfregada e lavada antes da aplicação do desinfetante. Em geral, a desinfecção é um processo gradual. Portanto, para ser efetivo, pode ser necessário deixar o desinfetante em contato com uma superfície por muito tempo, talvez várias horas. Os tipos de desinfetante. Vou começar falando sobre o fenol e os compostos fenólicos. Lister, Joseph Lister, foi o primeiro a usar o fenol, ou ácido carbólico, para controlar infecções cirúrgicas na sala de operação. O uso do fenol foi sugerido devido à sua capacidade de controlar o odor do esgoto. Nos dias atuais, ele raramente é utilizado como antisséptico ou desinfetante, pois ele irrita a pele e tem um odor desagradável. Com frequência, ele é utilizado em pastilhas para a garganta devido ao seu efeito anestésico local, mas possui pouco efeito antimicrobiano nas baixas concentrações que são usadas. Contudo, em concentrações acima de 1%, como alguns sprays para a garganta, o fenol tem um efeito antibacteriano bem significativo. Os derivados do fenol, denominados compostos fenólicos, contêm uma molécula de fenol que foi quimicamente alterada para reduzir suas propriedades irritantes e aumentar sua atividade antibacteriana em combinação com um sabão ou um detergente. Os compostos fenólicos exercem atividade antimicrobiana lesando as membranas plasmáticas lipídicas, o que resulta em vazamento do conteúdo celular. A parede celular das micobactérias que causam tuberculose e a lepra, elas são ricas em lipídios, e isso torna então elas suscetíveis aos derivados de fenol. Uma propriedade útil dos compostos fenólicos enquanto desinfetantes é que permanecem ativos em presença de compostos orgânicos, são estáveis e persistem por longos períodos após a sua aplicação. Por esses motivos, os compostos fenólicos são agentes apropriados para a desinfecção de pus, saliva e fezes. Um dos compostos fenólicos utilizados com mais frequência é o derivado do alcatrão, um grupo de substâncias químicas denominadas cresóis. Um cresol muito importante é o ortofenilfenol, o principal componente na maioria das formulações de lisol. Os cresóis eles são ótimos desinfetantes de superfície. Temos também o bifenol. Os tipos de bifenol são derivados do fenol, que possuem dois grupos fenólicos ligados por uma ponte. Um bifenol, o hexaclorofeno, é utilizado em procedimentos de controle microbiano cirúrgico e hospitalar. Os estafilococos e streptococcus gram-positivos que podem causar infecções de pele em recém-nascidos são especialmente suscetíveis ao hexaclorofeno.
que é usado com frequência para controlar essas infecções em berçários. Contudo, o uso excessivo desse bifenol, como banho de lactentes com ele várias vezes ao dia, também pode levar a alguns danos neurológicos. Outro bifenol amplamente utilizado é o triclosano, um dos componentes presentes nas formulações de sabonetes antibacterianos e pastas de dentes. O uso do triclosano foi incorporado, inclusive, em tábuas de cozinha, em cabos de facas e outros utensílios de cozinhas feitos de plástico. Seu uso está tão difundido atualmente que bactérias resistentes a esse agente já foram relatadas. E há uma preocupação quanto ao efeito do triclosano sobre a resistência de micro-organismos a determinados antibióticos. O triclosano inibe a ação de uma enzima necessária para a biossíntese de ácidos graxos, afetando principalmente a integridade das membranas plasmáticas. É especialmente efetivo contra bactérias gram-positivas, mas também funciona bem contra fungos e algumas bactérias gram-negativas. Existem algumas exceções, como a Pseudomonas aeruginosa, que é muito resistente ao triclosano, bem como também a muitos outros antibióticos e desinfetantes. As biguanidas, elas apresentam um amplo espectro de atividade com um mecanismo de ação que afeta principalmente as membranas celulares bacterianas. Elas são especialmente efetivas contra bactérias gram-positivas. As biguanidas também são efetivas contra bactérias gram-negativas, com exceção da maioria das pseudomonas. Elas não apresentam atividade esporocida, mas possuem algumas ações contra vírus envelopados. A biguanida mais conhecida é a clorexidina, frequentemente usada no controle microbiano da pele e também das mucosas. Combinada a um detergente ou álcool, a clorexidina também pode ser usada na escovação cirúrgica das mãos, no preparo pré-operatório da pele de pacientes. A alexidina é uma biguanida similar à clorexidina, apresentando, porém, uma ação um pouco mais rápida. Temos os elementos halogênicos, particularmente o iodo e o cloro, que são agentes antimicrobianos eficazes, tanto isoladamente quanto como constituintes de compostos inorgânicos ou orgânicos. O iodo, ele é um antisséptico do mais antigo e também dos mais eficazes, sendo eficiente contra todos os tipos de bactérias, muitos endosporos, vários fungos e alguns vírus. O iodo impede a síntese de algumas proteínas e causa alteração nas membranas celulares microbianas, aparentemente pela formação de complexos com os aminoácidos e ácidos graxos insaturados. O iodo está disponível como uma tintura, isso é, uma solução de álcool aquosa, e como um iodóforo. Um iodóforo é uma combinação de iodo e uma molécula orgânica, da qual o iodo é lentamente liberado. Os iodóforos possuem a atividade antimicrobiana do iodo, mas não mancham e são menos irritantes. O preparado comercial mais comum é o betadine. O iodo é utilizado principalmente na desinfecção da pele, no tratamento das feridas. Muitos campistas estão familiarizados com seu uso até para o tratamento da água. O cloro, como gás ou em combinação com outras substâncias químicas, é outro desinfetante amplamente utilizado. A situação germicida é causada pelo ácido hipocloroso que se forma quando o cloro é adicionado na água. O ácido hipocloroso é um forte agente oxidante que impede o funcionamento da boa parte do sistema enzimático celular. E esse ácido é a forma mais eficaz do cloro, pois ele tem uma carga elétrica neutra e se difunde tão rapidamente quanto a água através da parede celular. Também temos a possibilidade de utilizar álcoois. Eles matam efetivamente as bactérias e os fungos, mas não são tão efetivos nos endosporos e os vírus que não são envelopados. O mecanismo de ação do álcool normalmente é pela desnaturação da proteína,
Mas ele também pode romper membranas e dissolver muitos lipídios, incluindo o componente lipídico dos vírus envelopados. Os álcoois têm a vantagem de agir e então evaporar rapidamente, sem deixar resíduo. Quando a pele é limpa antes de uma injeção ou de uma punção, a atividade do controle microbiano provém do fato de simplesmente remover a poeira e os micro-organismos junto com os óleos cutâneos. Contudo, os álcoois não são antissépticos satisfatórios quando aplicados em feridas. Eles causam a coagulação de uma camada de proteína sobre a qual as bactérias podem continuar a crescer. Dois dos álcoois mais comumente utilizados são o etanol e o isopropanol. A concentração ótima recomendada do etanol é de 70%, mas a concentração entre 60 e 95 também parece funcionar. O etanol puro é menos efetivo do que soluções aquosas, ou seja, o etanol misturado com água, pois a desnaturação também requer água. E outro motivo é que o etanol puro evapora mais rapidamente também do que o etanol a 70, ou seja, o tempo de contato do etanol puro é menor. O isopropanol, com frequência, ele é vendido também como um álcool para limpeza e levemente superior ao etanol como um antisséptico e um desinfetante. Os metais pesados e seus compostos. Vários metais pesados podem ser biocidas ou antissépticos, incluindo a prata, o mercúrio e o cobre. A capacidade de quantidades muito pequenas de metais pesados, especialmente a prata e o cobre, de exercerem atividade antimicrobiana é referido como ação oligodinâmica. Séculos atrás, os egípcios descobriram que colocar moedas de prata em barris de água servia para manter a água limpa, de crescimento orgânico indesejável. Essa ação pode ser vista quando colocamos uma moeda ou outra peça limpa de metal contendo prata ou cobre em uma placa de Petri que tenha sido inoculada. Quantidades extremamente pequenas desse metal são liberadas da moeda e inibem o crescimento de bactérias a uma certa distância ao redor da moeda. Esse efeito é produzido pela ação de íons de metais pesados sobre os micro-organismos. Quando o íon metálico se combina com os grupos sulfidrila nas proteínas celulares, vai ocorrer desnaturação. A prata é utilizada como antisséptico em uma solução de nitrato de prata a 1%. Antigamente, muitos estados, principalmente nos Estados Unidos, exigiam que os olhos dos recém-nascidos fossem tratados com algumas gotas de nitrato de prata para prevenir uma infecção denominada oftalmia gonorreica neonatal, que os lactantes poderiam contrair ao passar pelo canal do parto. Recentemente tem havido um interesse renovado pela prata como agente microbiano. Bandagens impregnadas que liberam lentamente os íons pratas demonstraram ser especialmente úteis contra bactérias resistentes a alguns antibióticos. O entusiasmo por essa incorporação da prata em todos os tipos de produtos de consumo está aumentando. Entre os recentes produtos à venda, tem algumas embalagens plásticas de alimentos inoculados com nanopartículas de prata que pretendem manter o alimento, por exemplo, fresco por mais tempo, além de camisas e blusas de atletas impregnadas de prata que prometem minimizar odores. Também a gente tem agentes de superfície, ou seja, os tensoativos ou surfactantes, né? Eles podem reduzir a tensão superficial entre as moléculas de um líquido, e esses agentes incluem os sabões e os detergentes. Os sabões, ou o sabão, ele tem pouco valor antisséptico, mas tem uma função importante na remoção mecânica dos micro-organismos pela esfregação. A pele normalmente contém células mortas, pó, suor seco, micro-organismos, secreções oleosas das glândulas sebáceas. O sabão rompe o filme oleoso em gotículas pequenas, um processo chamado emulsificação. E a água e o sabão juntos, então, removem esse óleo emulsificado e os resíduos e os fazem flutuar para longe à medida que a pele é lavada. Os desinfetantes de superfície ou os ácidos aniônicos
são muito importantes na limpeza de utensílios. Sua capacidade de limpeza está relacionada à porção carregada, o ânion da molécula, que reage com a membrana plasmática. Eles atuam sobre um amplo espectro de micro-organismos, incluindo os mais problemáticos, aquelas bactérias termodúricas. São, na maioria das vezes, atóxicos, não corrosivos e também possuem uma ação bastante rápida. Os aldeídos estão entre os antimicrobianos mais efetivos. Dois exemplos são o formaldeído e o glutaraldeído. Eles inativam proteínas formando ligações cruzadas covalentes com vários grupos funcionais orgânicos de proteínas. O gás de formaldeído é um excelente desinfetante. O glutaraldeído é um produto químico menos irritante e mais efetivo do que o formaldeído, e é usado para desinfetar instrumentos hospitalares, incluindo endoscópios e equipamentos de terapia respiratória, mas eles precisam ser primeiramente limpos de forma cuidadosa. Quando usado uma solução a 2%, que é o Cidex, ele é bactericida, tuberculocida e viricida em 10 minutos e esporocida em cerca de 3 a 10 horas. O glutaraldeído é um dos poucos desinfetantes químicos líquidos que pode ser considerado um agente esterilizante. Contudo, 30 minutos frequentemente são considerados o tempo máximo permitido para a atuação de um esporocida, que é um critério que o glutaraldeído não atende. Tanto o glutaraldeído quanto a formalina são usados por agentes funerários para embalsamar. Esterilização química. Os quimioesterilizantes gasosos frequentemente são utilizados como substituintes de processos físicos de esterilização. Sua aplicação requer a utilização de uma câmara fechada similar a uma autoclave. Provavelmente o exemplo mais comum seja o óxido de etileno. Sua atividade depende da alquilação, isso é, da substituição de átomos de hidrogênio lábeis das proteínas de um determinado grupo químico por um radical. Isso ocasiona a formação de ligações cruzadas em ácidos nucleicos e proteínas e inibe as funções celulares vitais. O óxido de etileno mata todos os micro-organismos endospórios, mas requer um período de exposição bastante prolongado, que chega a várias horas. Ele é tóxico, ele é explosivo em sua forma pura. Assim, normalmente ele é misturado a um gás não inflamável, como o dióxido de carbono. Entre suas vantagens está o fato de que é possível realizar processo de esterilização a temperatura ambiente e ele é altamente penetrante. Devido a sua capacidade de esterilizar sem calor, alguns hospitais possuem câmeras de óxido de etileno, algumas grandes o suficiente, inclusive para esterilizar colchões, como parte de seus equipamentos de esterilização. Por fim, temos os peroxigênios e suas formas de oxigênio. Os peroxigênios são grupos de agentes oxidantes que incluem o peróxido de hidrogênio e o ácido peracético. O peróxido de hidrogênio é um antisséptico encontrado em muitos armários de remédios domésticos e em salas de suprimentos hospitalares. Ele não é um bom antisséptico para ficar em feridas abertas, sendo rapidamente degradado em água e oxigênio gasoso, pela ação de uma enzima chamada catalase, que está presente nas células humanas. Contudo, o peróxido de hidrogênio ele desinfeta efetivamente objetos inanimados e chega a apresentar um efeito esporocida nessas aplicações, especialmente quando as concentrações são elevadas. O peróxido de hidrogênio aquecido ele pode ser usado como um esterilizante gasoso. Ele não é tão penetrante quanto o óxido de etileno e não pode ser usado para esterilizar produtos têxteis e líquidos. Já o ácido peracético, ele é um dos mais efetivos esporocidas químicos e pode ser usado também como esterilizante. Seu modo de ação é similar ao peróxido de hidrogênio. Geralmente é efetivo em endosporos e vírus em cerca de 30 minutos e mata as bactérias na forma vegetativa e os fungos em menos de 5 minutos. O ácido peracético ele tem muitas aplicações na desinfecção de equipamentos médicos
e de processamento de alimentos, especialmente endoscópios, pois não deixa resíduos tóxicos. Apenas água e pequenas quantidades de ácido acético, e é minimamente afetado pela presença de matéria orgânica. Em resumo, é importante lembrar que os métodos de controle microbiano, especialmente os biocidas, não apresentam eficácia uniforme contra todos os micro-organismos. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.